Olá pessoal, então aqui voltando ao nosso curso, né, com a nossa aula de número 5, mais uma técnica para resolução de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. E hoje a gente vai ver, né, a resolução de equações que a gente vai dar o nome de equações exatas. Bom, eu preciso voltar um pouquinho, né, para que a gente possa ter uma definição bem feita do que vem a ser uma EDO exata. Veja só, tem uma coisa que vocês não faz parte do curso de você, nem do curso todinho de engenharia, não vai passar por esse assunto. E aí, mas eu acho que precisa ser dito aqui para que a definição fique bem posta. É a noção de forma diferencial. Isso é um curso avançado de matemática e tal, mas eu acho que a maneira como o livro faz é uma maneira bem, como é que eu posso dizer, ele tenta pular isso e acaba fazendo de forma muito superficial. Então, não custa nada trazer o nome correto para os bois, porque eu vou tirar daqui a pouco. Né? Eu preciso falar disso só para que você entenda a definição. Então veja só, uma forma diferencial, esse é o troço que não faz parte, né? Forma diferencial. Veja, não é fórmula, nem é equação diferencial, é forma. Então, uma forma diferencial, né? Existem vários tipos e tal, e essa que você tem aí na tela é uma delas. Então, uma forma que você tenha escrita dessa forma aí, veja que não tem o igual, por isso que ele não posso chamar isso de equação diferencial, é simplesmente uma forma diferencial. Por que diferencial? Porque envolve diferenciais na sua escrita. Então, uma forma diferencial desse tipo aí, ele vai receber o nome de exata, ela vai ser dita exata, se existir uma função, tá? Uma função f, definida em algum domínio do plano, ou seja, é uma função de duas variáveis, a imagem é real, e essa função ela tem que atender duas características. A derivada parcial com relação a x me dá o m, né? Que é a função que acompanha o dx, e a derivada parcial com relação a y me dá o n, que é a função que acompanha o dy. Tá? Isso quando acontece, a gente diz que essa forma diferencial que aí está é uma forma diferencial exata. Tá bom? Isso aparece assim muito rapidamente lá no curso de cálculo 3, quando você está estudando rotacional. Tá? Isso tem uma relação muito próxima. Dizer que uma forma diferencial é exata é equivalente a dizer que o campo vetorial definido pelas funções m e n é um campo conservativo. Tá? Campo conservativo que a gente viu lá no cálculo 3. Se o campo é conservativo, o rotacional é zero. Né? Se o rotacional é zero, aí você tem lá as derivadas parciais, né, desse m e desse n aí, que vocês vão ver aqui. Mas não precisa se lembrar de nada disso, eu quero que vocês entendam só essa definição que aí está, tá bom? Vai ser exata se existir uma função f tal que derivada parcial de f com relação a x me dá o m, derivada parcial com relação a y me dá o n, ou seja, é uma definição um pouquinho complexa no sentido de se verificar é exato. Como é que eu verifico se uma função, se uma forma é exata? Você primeiro teria que encontrar essa função f. Tá vendo? Não é simples verificar se é exata. Tá? E aí, os estudos lá nessa área, e tal, e também lá no cálculo 3, tá? Trazem um teoreminha que facilitam esse teste sem ser necessário você descobrir a função f. Ou seja, eu vou lhe dar um caminho alternativo para você saber, olha, eu vou poder dizer que é exata sem necessariamente encontrar essa função f aí. Qual seria esse caminho? Né? Eu não vou fazer a prova desse teorema, tá bom?
mas acreditem em mim, ele é verdadeiro. A demonstração está lá no livro, é bem basiquinha. Eu estou evitando colocar aqui simplesmente para que nossos slides fiquem curtos, né? Eu estou tentando ao máximo deixar curto, mas já recebi a queixa de que deveria ser mais curto. Complicado, viu? Muito complicado fazer isso, né? Assim, seria simples, seria fácil, né? Na verdade, eu estou sendo contraditório, né? Bastava eu bater uma fotografia das páginas do livro, colocar aqui e passar um slide atrás do outro, lendo, né? Faria isso em 5 minutos, né? Mas volto a repetir, né? Eu acho que os comentários a respeito das coisas que fazem interessante ou complicado, uma sutileza aqui, um detalhe acolá, é o que faz o vídeo que aqui está ser uma aula, né? Uma tentativa de ser uma aula. Sem isso, eu acho que fica muito seco, sacudido e fica complicado para vocês. É o meu ponto de vista, né? Mas coloquem aí os comentários de vocês no YouTube, por favor, me deem aí um feedback de vocês. Essas queixas que eu estou falando foi lá da turma de cálculo 2, né? Preciso saber de vocês o que vocês estão sentindo, tá bom? Vê aí o que vocês têm de queixa, tá? Bom, voltando aqui para o nosso teorema, uma forma diferencial, ela vai ser exata. Perceba que o nome é diferencial, viu? Não é diferenciável, não, é diferencial, né? Ela vai ser exata se e somente se, veja quanto é forte esse teorema, é se e somente se você pega o n, derive ele com relação a x, pegue o m e derive com relação a y, veja que é como se fosse cruzado, né? O m acompanha o dx, você deriva com relação a y. O n acompanha o dy, você deriva com relação a x. É como se fosse um cruz credo. Se essas duas derivadas parciais forem iguais, então você tem uma forma diferencial exata. Tá bom? Um detalhe que eu não coloquei aí, lá no teorema, né? É necessário que essas funções m e n sejam contínuas, suas derivadas sejam contínuas, pelo menos em alguma região ômega, né? Um conjunto lá do R2, que é esse conjunto R2, esse conjunto ômega, onde a função vai ser o domínio da função f, que aqui a gente não está, a gente está dando o signal nela, né? A gente está dando um balão para não ter que encontrar ela. Então, veja, essa função aí, se você detectar que essa igualdade é verdadeira, a forma diferencial é exata, o que significa dizer que aquela função existe e atende aquelas características lá da definição. Show? Então, eu preciso que vocês guardem essas duas coisas. Essas duas coisas estão sendo ditas a respeito de forma diferenciais, tá? E não estou falando a respeito de todas, não. É somente esse modelo que tem aí na sua tela. Bacana? Aí veja agora. Agora eu vou definir o que vem a ser uma equação, uma EDO exata. Uma EDO escrita nessa forma que está aí na sua tela. O que mudou em relação à forma diferencial? Um detalhezinho bem pequenininho, bem sutil. Você tem agora o igual a zero. Então agora você tem uma equação. Agora o lado esquerdo é uma forma diferencial, mas quando eu coloquei o igual a zero, isso torna uma equação diferencial ordinária. Tá bom? E aí, simplesmente eu vou dizer, olha, essa equação, essa EDO, ela é exata se essa forma que está aí do lado esquerdo for exata. E aí eu já junto com o teorema, né? O que o teorema diz? Veja que eu estou juntando a definição e o teorema numa coisa só para ficar mais simples para você, tá bom? Vai ser exato se as derivadas parciais cruzadas, né? O cruz criado, a derivada do n com relação a x for igual à derivada do m com relação a y. Se isso acontecer, você tem uma equação diferencial exata. Bacana? Então, temos uma equação, suponha, né, que você pegou uma equação diferencial,
detectou que ela é exata, pronto, eu só aprendi como é que verifica se é exato ou não. E aí, daí o que eu faço com isso? Bom, se essa equação diferencial é exata, nós temos a garantia de que, qual é a garantia? Existe uma função f, onde a derivada parcial df com relação a x dá o m. E a derivada desse f com relação a y dá um n, não foi isso? Não foi isso? Bom, embora a gente tenha dado o balão para a gente não precisar dessa função f na hora de dizer se a equação é exata ou não, nós vamos precisar descobrir essa função f, tá? Porque é ela quem vai me dar a solução da equação diferencial. Mas, professor, se o teorema então não tem utilidade nenhuma? Tem. Qual é a utilidade? Eu só vou em busca da função f se eu souber que ela existe. Então, você verifica essas derivadas parciais, se elas são iguais, o dn dx igual a dm dy, é igual? Então, é exata. E se é exata, você vai em busca desse f com a garantia de que ela existe. Tá? Você pode, se você não faz esse teste, você corre o risco de ir em busca de uma coisa que não existe. Aí você vai ficar fazendo conta durante um tempão, sendo que essa coisa não vai aparecer. Tá? Então, o teorema é útil sim. E você tem agora assim, que resolver esse sistema. Veja, esse sistema é a primeira vez que vocês estão se deparando com um sistema desse modelo. Esse é um sistema formado por equações diferenciais, né? Parciais, são equações diferenciais aí, um sistema acoplado, né? Você tem duas equações e ao mesmo tempo você se refere na primeira linha à função f, na primeira, e a função f na segunda. Só que na primeira você se refere à parcial com relação a x, e na segunda a parcial com relação a y. Tá? Isso não se estuda em lugar algum. Não adianta você ir buscar livros tentando lhe ajudar nessa tarefa. Você só tem isso no curso de cálculo 4. Se o seu professor foi bem ruinzinho, né, quando você começa a ver derivadas parciais, tem professor que faz um sistema desse tipo, mas a galera, isso lá no cálculo 2, dá uma tremedeira nas pernas, uma dor de barriga e tal, que quando eu tento fazer isso, a galera já começa a chorar, eu não, deixa quieto. Quando for lá em cálculo 4, você vai ter que aprender de um jeito ou de outro. E chegou essa hora, né? Veja, não, apesar de todo esse carnaval que eu estou fazendo em tentar assustar vocês, não é difícil fazer não. Só é uma metodologia que vocês nunca viram. Tá bom? Aí, vamos supor, né, eu resolvi o sistema, professor. Eu encontrei a função f que tem essas características aí. E daí? Bom, se você fez isso, você vai pegar, veja, o f ele não é a solução, ele faz parte da solução. Você vai pegar o f, igualar uma constante c qualquer, tá bom? E isso tudo é a solução da EDO da forma implícita. Então, lembrado que eu falei que existiam métodos que a solução, infelizmente, viria na forma implícita. Esse é o caso. Nós não teremos aqui uma solução na forma explícita. A não ser que você pegue essa expressão, f de xy igual a c, e isole o y. Aí você transforma a solução implícita numa explícita. Por que essa função igual a uma constante é a solução? Se você fizer a diferencial dela, lembra? Df dx, dx, df dy, dy, né? Derivar, fazer a diferencial dos dois lados, você vai chegar nessa expressão que você tem aí. Tá? E aí, veja, quem é o df dx? Não é o m? E o df dy não é o n? Se você trocar o df dx pelo m e df dy pelo n, e comparar o que você vai ter na sua tela com a EDO que está lá no início, né, você vai ver que está igual. Ou seja, a função f atende à equação. Se a função f atende à equação, é porque ela é uma solução. Perdão.
a equação f de xy igual a c atende a EDO. E, portanto, essa equação f de xy igual a c representa uma solução, tá? Implícita. Tranquilo? Pronto. O método é só esse. Não, professor, peraí. Eu estou me tremendo ainda. O que que falta? Bom, eu vou ensinar vocês como é que resolve esse sistema. Porque a única dificuldade do método é como é que se resolve esse sistema. Tá bom? Não tem outro segredo. O método é só encontrar a função f. Encontrou a função f igual a uma constante, pronto. A solução está na mão. Não precisa fazer mais nada. Vamos lá. Então, suponha que você tem essa equação diferencial aí na tela. Tá bom? 2x, y dx, x ao quadrado menos 1 dy igual a zero. Aí você vai... Essa forma de escrever a EDO já lhe dá uma suspeita de que o cara está lhe dando uma equação diferencial exata. Então, o que você vai ter que fazer é simplesmente testar. Aí você vai pegar o 2xy, né? É o m. X ao quadrado menos 1 é o n. Cuidado, uma casca de banana que pode ser posta para vocês é o seguinte. O m é a função que acompanha o dx. O n de navio é a função que acompanha o dy. O professor pode escrever a equação com a primeira parte da equação diferencial ordinária, tendo o dy como o primeiro termo. Então, eu poderia ter escrito essa equação assim: x ao quadrado menos 1 dy mais 2xy dx igual a zero. Inverti a ordem dos termos. Tá certo? Isso para pegar um desavisado, e aí o cara vai pegar sempre o primeiro termo, pega a função que está lá e diz, olha, isso aqui é o m, o segundo termo, esse cara aqui é o n. Não é assim, cuidado, cuidado, tá? O m é a função que acompanha o dx, seja lá onde o dx estiver. E o n é a função que acompanha o dy, seja lá onde o dy estiver. Tá bom? Encontrei o m, encontrei o n, o que você vai fazer? Você vai fazer o teste. Qual é o teste? Pega as derivadas parciais. Eu vou pegar o m e vou derivar com relação a y. Vou pegar o n e vou derivar com relação a x. Tá ok? E vou comparar os resultados. Deu igual? Se deu igual, significa que você tem na mão uma equação diferencial ordinária exata. Show? Pronto. É exata? Temos um sistema para resolver. Qual é o sistema que você tem que resolver? Né? Eu tenho que encontrar uma função f de duas variáveis, de tal modo que a derivada de f com relação a x me dá o m, a derivada com relação a y me dá o n. Traz o m e o n para aí, para você ver como esse sistema ficou. Né? df dx igual a 2xy, df dy igual a x quadrado menos 1. Pronto. Temos que resolver esse sistema aí. Então, o que você vai fazer é... Eu vou pegar a primeira equação, a de cima. Você pode pegar a outra, é de sua escolha, qualquer uma. Tá bom? Eu vou pegar essa equação de cima, vou manipular ela na tentativa de reescrever a outra. Tá? Então eu vou pegar o df dx. Isso me dá uma equação diferencial. Eu vou integrar dos dois lados com relação a x. Tá bom? Então veja, se ao derivar f você encontrou 2xy, significa que o meu f, né, é x ao quadrado y, vê se vocês concordam, mais uma constante, só que essa constante, ela não é uma constante pura, ela é uma constante que é uma expressão que depende de y também, pode depender de y também. Tá certo? Essa função k eu não sei quem ela é, então eu tenho que colocar aí todas as possibilidades para essa função k.
K pode ser uma constante? Pode. Por quê? Porque se eu derivar com relação a x dá zero. K pode ser alguma coisa que dependa de y? Pode. Por quê? Porque se eu derivar uma expressão que dependa de y com relação a x, dá zero também. Então o meu K aí tem que ser o mais amplo possível, no sentido de dizer quais são todas as expressões que eu posso colocar aí, cuja derivada em relação a x dá zero. Compreende? Então, professor, se eu colocar só um K, estava errado? Não é que tivesse errado, está incompleto. Né? Botar um K constante, quando eu derivar com relação a x dá zero? Dá zero. Só que você tem que ser o mais amplo possível na escolha desse K. Você tem que abranger tudo, todas as possibilidades. Então, a maneira de dizer isso é, esse K pode ser qualquer expressão envolvendo y e constantes. Só. Não tem x aí, nesse K. Tá? Aí, bem, encontrei a função f de maneira parcial, porque ela tá, eu sei uma parte dela, né, é x ao quadrado y, mas a outra parte ela ainda está oculta, né, está na forma desse k que é desconhecido para a gente. O que você vai fazer é, pega essa função f, mesmo incompleta, e derive ela com relação a y. Então, derivou com relação a y, você vai, né, ficar com x ao quadrado mais o k' de y. Aí veja que agora qual foi a minha intenção? Eu agora tenho duas informações a respeito da derivada de f com relação a y. Uma que veio com o sistema, que é a segunda equação, e a outra que eu construí a partir da primeira equação. Se as duas coisas estão certas, se as duas coisas são verdadeiras, elas precisam ser iguais. Então, se essas duas coisas são iguais, significa que o meu K' tem que ser igual ao menos 1. Olha aí para os dois retângulos aí, eu destaquei na tela. Tá? O que deve acontecer para que o que está dentro desses dois retângulos sejam iguais? Se você analisar bem direitinho, o K' de y tem que ser o menos 1. Se isso for verdade, as duas coisas são iguais. Então isso é necessário. Pronto, dessa forma, com essa imposição, você vai conseguir me dizer quem é o K. Como é que eu faço isso? Se o K' dá menos 1, aí você integra com relação a y e descobre quem é o K. Né? Vai ser o menos y mais uma constante C0, né? Qualquer. Beleza? O que eu faço com esse K de y? Veja, a função f que eu tinha descoberto e estava incompleta, agora me apontou a parte que estava faltando. Você volta lá para a expressão do f, né, x ao quadrado y mais o k de y, e substitui o k de y que você encontrou. Tá certo? Então, como é que nós vamos ficar? Né? Vai ficar x ao quadrado y menos y mais um C0. Isso aí é a solução da EDO? Não. Então, o que vem a ser a solução da EDO, professor? A solução vai ser o f de xy igual a uma constante. Tá certo? Aí, como você já tem um C0, eu vou pegar e vou fazer um C1. E agora você coloca tudo junto. Vai ficar pronto. Essa daí é a solução da EDO na forma implícita. Professor, eu posso melhorar? Pode. Qual é a melhora que você vai fazer? Pega essas duas constantes e junta do lado direito. Tem um y no primeiro termo, tem um y no segundo termo. Eu posso botar em evidência. Bom, e como eu disse, né, eu posso transformar essa solução implícita numa solução explícita. Como? Basta você colocar o y em evidência. Se isso for uma tarefa fácil, se for uma tarefa difícil, você para aí e acabou-se. Tá? Como eu estou olhando aí e deixar o y sozinho não é difícil, tá? Então, você tem aí a sua solução, o y. Veja que tem uma restrição no domínio, né? O x não pode ser 1 ou menos 1. Tá ok? Então,
na hora de dar a resposta, aí você, se for pedido o domínio mais amplo, né, seria o maior intervalo que exclui o 1 e o menos 1. Então, seria de menos infinito até o menos 1 e do 1 até o mais infinito. Esse seria o intervalo mais amplo. Show? Acabou-se. Bacana? Veja, eu espero que vocês tenham percebido que a dificuldade todinha desse método é encontrar a solução do sistema. Vamos resolver mais um. Mas o roteiro é exatamente o mesmo. Eu agora coloquei uma equação diferencial que não veio dando aquela pista, né? Ela não veio na forma, né, forma com o lado esquerdo sendo uma forma diferencial. Ela está escrita na forma de equação diferencial mesmo. E aí cabe a você, né, analisar aí por onde vai, tá ok? Então, vamos supor que você percebeu que, ou você percebeu que que dá para ir pelas exatas, ou você tentou ir pelos outros caminhos e não rolou, né? Ó, tá vendo que tem um y ao quadrado aí? Esse y ao quadrado já descarta que a nossa função possa ser linear. Linear ela não é. Tá bom? Aí você poderia suspeitar dela ser separável, né? Será? Não vejo como separar o x do y aí, ficou muito embolado. Então, você só tem essa opção mesmo. Se não é separável, também não é linear, você só tem 3 métodos. 3. Com esse de hoje. Não é isso? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai colocar essa equação diferencial naquela forma, né, onde o lado esquerdo corresponde a uma forma diferencial. O que você vai fazer? Você vai lidar como isso aí fossem duas frações dos dois lados e vai passar a parte de baixo para o lado esquerdo, o dx para o lado direito e depois joga tudo para um lado só, né? Vocês sabem, faz o cruz, lá na sexta série a gente faz o cruz credo. Então, vai ficar assim, né? Vê se vocês me acompanham aí. Façam, viu? Não fica assistindo, não. Isso aqui não é episódio de Netflix, não. Tá? O y vezes o 1 menos x quadrado foi acompanhar o dy. E esse xy ao quadrado menos o cosseno x seno x ficou acompanhando o dx. Como houve uma mudança de lado aí para um dos termos, eu estou passando o termo que acompanha o dy para o outro lado, então ficou negativo. Bom, eu espero que não esteja falando inglês para vocês. Né? Tá colocado aí, consegui escrever no formato necessário. Identifique agora quem é o M e quem é o N. Show? Identifiquei, professor, quem é o M e quem é o N. O que você vai fazer agora? Você vai testar. Testa se a equação é exata ou não. Tá? Derivei o M com relação a Y, derivei o N com relação a X, e aí eu percebi que as duas derivadas dão o mesmo resultado. Portanto, a sua equação diferencial ela é exata. O que nós temos que fazer agora? Nós precisamos resolver um sistema. Qual é o sistema? Determinar uma função f, onde a derivada parcial com relação a x me dá o m, e a derivada parcial de f com relação a y me dá o n. Veja que o n eu escrevi, eu melhorei ela, né, para ficar bonitinho aí. Né? Do lado esquerdo está escrito menos y multiplicado por 1 menos x quadrado. Eu distribuí o menos y, né? Menos y vezes 1 vai ficar menos y. Menos y multiplicado por menos x ao quadrado vai ficar mais x ao quadrado y. Tá? Ficou mais bonitinho assim. Eliminei o parênteses. Mas é o mesmo n que está no início. Show? Aí você vai fazer a mesma brincadeira que eu fiz. Olha, eu, para manter um padrão, escolhi a primeira. Você poderia ter escolhido a segunda. Professor, o que vai me fazer
escolher a primeira ou a segunda. Veja, tem um passo de integração. Você vai escolher uma equação e em seguida você vai integrar. Se você está olhando para a primeira e está achando difícil integrar, olha, pega a segunda e faz integra. Tá bom? Você pode começar pela primeira ou pela segunda, não, a escolha é sua. Eu vou continuar com a primeira, se bem que agora, olhando aqui, eu percebo que ir com a segunda seria mais fácil. A integral resultante seria mais simples. Veja, eu peguei a primeira, né, e como a primeira diz o seguinte, a derivada parcial de f com relação a x. Significa que se eu quero encontrar o f, eu vou ter que integrar essa expressão aí com relação a x. Aí, veja, o primeiro termo, a integral de x, y quadrado, é tranquilo. Mas a integral de cosseno x, seno x já é um pouquinho mais trabalhosa. E eu vou colocar a resposta aí, espero que vocês façam, viu? Dê uma pausazinha aí. E aí vão responder, ó, integral de cosseno x, seno de x dx. Quanto dá isso? Façam, tá bom? Então, veja. Essa integral me deu seno ao quadrado de x sobre 2. Essa é uma integral interessante que a resposta dela poderia ser também cosseno ao quadrado de x sobre 2. Como é que eu faço um vídeo curto, né? São muitos detalhes a serem ditos. Qual é a diferença de uma primitiva para outra primitiva? Não é a constante? Não é isso? Não é isso? Se você olhar o seno ao quadrado de x sobre 2, a diferença do seno ao quadrado para o cosseno ao quadrado é uma constante. Por quê? Porque o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é 1. A diferença entre os dois é uma constante. Certo? Então, se você fizer a integral aí, chegar a uma resposta, ó, deu cosseno ao quadrado de x sobre 2. Não é que está errado não, tá bom? Essa resposta também está correta. Tá bom? Professor, uma integral pode ter duas respostas diferentes. Essas respostas não são diferentes, elas são equivalentes. Estando em sala de aula, eu ia me estender um pouco mais. Mas, como eu já recebi o recado de que os vídeos são longos e são tediosos, eu vou tocando o barco aqui na mais alta velocidade possível. Bom, né? E surge aí o K de y novamente, né? Como eu integrei com relação a x, eu preciso que minhas constantes sejam as mais amplas possíveis, no sentido em que a derivada delas tem que dar zero quando eu derivar com relação a x. Então, eu tenho aí uma expressão em y. Tá? O que eu faço com essa função? Eu vou pegar agora e derivar ela com relação a y, para eu poder comparar com a segunda equação do sistema. Derivei. Aí vocês vão sentir um ódio no coração agora. Professor, eu fiz aquela integral lá do seno, do cosseno vezes o seno e ela foi embora, ó. Não serviu para nada. Ossos de ofício, camarada. Né? Ossos de ofício. Né? Ou seja, na prova, se você resolver essa integral errada, e na hora que você derivar, ela foi embora, ela não ia influir. Só que você ia perder ponto assim mesmo, porque você resolveu uma integral errada e botou ela na prova. Então, tá? Mas ela não ia influir, você ia chegar na resposta certa da mesma forma. Então, derivei, né, o primeiro termo, com relação a y. Aí o 2 desce, cancela com outro 2, o x ao quadrado fica quietinho, então vai ficar x ao quadrado y. Derivada do seno ao quadrado de x sobre 2, dá zero. Derivada do k com relação a y, k'. O que você vai fazer? Você vai comparar essa derivada que você construiu com a derivada que você tinha no início. O que essas duas coisas têm que obedecer para que elas sejam iguais? Aí agora você olha para aí e percebe, olha, o k' que eu tenho tem que ser igual ao menos y. Percebe? Dá para perceber aí? Se o k' é menos y, significa que o k de y, né, tem que dar menos y ao quadrado sobre 2 mais uma constante C0 real. Ok? Aí, o que eu faço com esse k de y? Você volta lá para a função f, que estava construída
parcialmente, estava faltando esse k de y lá, você vai lá e põe ele lá no lugar. Tá certo? Essa função já é a resposta? Não. Você vai pegar essa função e igualar uma constante. Como eu já usei o C0, vou usar agora um C1, né? E fica esse catatal que está aí. Tá bom? O que eu posso fazer para melhorar? Juntar as duas constantes numa só. Professor, os dois foram embora. O que eu fiz? Multipliquei todo mundo por 2. Dos dois lados, né? E aí embotei tudo dentro da constante. Eu ainda poderia simplificar mais um pouquinho. O primeiro termo tem um y ao quadrado, o terceiro termo também tem um y ao quadrado. Eu podia juntar o primeiro com o terceiro, colocando o y ao quadrado em evidência. É assim que está lá no livro. Mas eu vou parar por aí. Numa prova, se vocês pararem aí, também tá show de bola. Tá ok? Pronto, era isso que eu tinha para falar por hoje. Tá bom? O método das EDOs exatas é simplesmente esse. A complicação que vocês podem ter é no sistema, tá bom? É no sistema. Um detalhezinho que eu não falei, volta lá no primeiro exemplo, tá? Eu suspeito que aquele exemplo é uma equação diferencial separável, tá bom? Ou seja, você teria numa prova a opção de fazer por um método ou pelo outro. E quem vai dizer isso é você, não sou eu. Tá bom? Professor, acabou o terceiro método? Não. Tá bom? O que acontece, assim, o método da EDO exata é só esse. É só isso. Só que eu vou colocar na próxima aula uma observação não, um remendo, porque existem equações diferenciais que não são exatas, mas podem se tornar exatas. Então, não seria um novo método, seria assim uma adaptação para aplicar o método da equação exata. Entendeu? Então, mas em resumo, vocês só têm 3 métodos. Quais são? Separáveis, lineares e exatas. O que nós vamos ver da próxima aula em diante, eu acho que mais 2 aulas, são remendos que nós faremos em equações, e esses remendos vão fazer com que a equação recaia num desses 3 métodos. Tá bom? Então, a próxima aula eu vou pegar uma equação que não é exata. Eu não posso chamar ela de quase exata, porque não existe isso na literatura. E se existir, é sobre outra coisa. Tá bom? Mas nós vamos pegar uma equação que não é exata, mas pode se tornar exata, mediante um remendo que nós vamos fazer. Tá certo? E os outros métodos são substituições. Eu vou pegar uma equação, vou substituir algo nela por outra coisa, ou seja, vou fazer um remendo também, e vou fazer essas equações caírem num dos 3 métodos. Basicamente, vocês têm esses 3 métodos para brincar, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido direitinho o que foi dito até agora. Assim, como eu disse, já repetindo pela terceira ou a quarta vez, é um bom momento de tirar uma boa nota. Esses 3 métodos não são difíceis. As complicações que eu mostrei para vocês nos métodos da separável e da linear, a complicação é integrar. Aqui, a complicação é resolver um sistema. E a parte difícil daquele sistema é integrar. Tudo que você vai ver aqui remete a integrar. Se você souber integrar, tá um pé nas costas. Tá bom? Então, vou ficar esperando o feedback de vocês. Bota lá na forma de comentário no YouTube. Tá bom? Fiquem com Jesus. Um beijo no coração.